Giro Estadual de Notícias. O estado do Mato Grosso do Sul integrado, informado e atualizado. Giro Estadual de Notícias. Giro Estadual de Notícias na manhã desta segunda-feira, aqui diretamente de Campo Grande e transmitido para todas as emissoras do Grupo Feitosa de Comunicação. E agora sim, vamos para a nossa entrevista do dia de hoje. Entrevista do dia no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Vamos falar agora de tecnologia no setor empresarial. É um assunto que está em evidência, né? Afinal, você sabe que se você não entra no mercado, se você tem a mente fechada e não consegue olhar para frente, olhar para o futuro, você fica para trás. Você e o seu negócio ficam para trás. E para poder falar um pouquinho mais com a gente sobre tecnologia, né, no setor empresarial e outros assuntos também, eu estou recebendo aqui uma pessoa que está fazendo a diferença aqui na nossa capital e também aqui no nosso estado. Eu vou conversar agora com o Arthur Maximiliano, ele que é sócio proprietário da Retenmax. Muito bom dia, Arthur, satisfação falar com você. Bom dia, que maravilha, pessoal. Sempre é bom estar em ambientes desses, compartilhando. Os objetivos da minha vida é compartilhar. Então, falar um pouco de tecnologia também, porque negócio que não está crescendo hoje e se adaptando, está morrendo. Justamente. Infelizmente, então o empreendedorismo tem bastante disso. Mas, se você está empreendendo, você tem que estar disposto a se inovar. Tem que acompanhar o cenário global, não tem né, jeito Arthur? mais, não tem meu amigo. Não tem mais por onde correr. Antes de mais nada, Arthur, nós estávamos acompanhando um pouquinho mais a trajetória da empresa, da Retenmax, que tem sede aqui na nossa capital, e a gente viu que em um curto tempo, né, é uma empresa que já vem se destacando, já alcançou o seu lugar ao sol. Mas para quem não conhece, que está nos ouvindo agora no interior, inclusive nos bastidores nós estávamos conversando aqui, que o pessoal de Dourados, inclusive que nos escuta agora pela Band FM, né, tem procurado inclusive a Retenmax. Vamos apresentar para quem não conhece, para aquele empresário, para aquele empreendedor que não conhece a Retenmax. O que é a Retenmax e há quanto tempo que ela está no mercado? Maravilha, Carlos. Bom, basicamente a Retenmax é uma empresa de tecnologia, gestão e educação empresarial, onde o nosso maior foco hoje tem sido a inteligência artificial. Nós trabalhamos também com esse conceito de gestão atemporal, que nós falamos. Qual que é esse conceito? Então, existem fundamentos para a gestão para a empresa. Então, se a gente tratar de um modelo de negócios, né, existe a parte financeira. Então, a gente também estrutura partes financeiras das empresas, com planos de custos ali, né, DRE e tudo mais. Tem a parte operacional, que é organizacional, que é pessoas e processos. Então, também a gente orienta as empresas a se conduzirem dessa melhor forma. E também essa parte de vendas. E falando de vendas, hoje as pessoas têm falando de otimização, né, processos e tudo mais. Então surgiu essa adesão à inteligência artificial para auxiliar e fazer gestão de comunicação, de atendimento e vendas, que a gente fala. Existem casos específicos que a gente atua aqui em Campo Grande, por exemplo, a galera lá da Faculdade Instead, que são clientes nossos, parceiros, né, Pedro Chaves, a NECA, que a gente está com 2 IAs lá, né. Uma IA para auxiliar o setor comercial, então ali fazendo um primeiro atendimento, ali pegando as informações primárias, né, para passar para as outras pessoas, ou mesmo ela já fecha a venda. Então essa IA, inclusive, ela já fechou 10 vendas mês passado, né? Isso. Então isso é muito legal sozinha. Né? Então a gente criou esse processo para que tenha essa forma mais humanizada de realizar essa venda. Um outro tipo de IA que a gente faz são as IAs comparativas. O que é isso? Especificamente, esse setor ele faz muito comparativo de documento, né, de grade e tudo mais. Então, a gente fez uma IA que só manda o PDF, ela já faz o comparativo com a grade da universidade, né, da faculdade. E aí já dá um relatório sobre tudo. Então, isso otimizou muitos processos, né? Então, esse tem sido o nosso foco, né, nessa parte de gestão e tecnologia. Até porque toda empresa, a gente querendo ou não, tem que se desenvolver e crescer e melhorar para ser uma grande empresa. Não, né? tenha dúvidas. Inclusive, Arthur, pegando uma deixa aí nessa sua resposta, falando justamente sobre essa questão desse exemplo prático, né, Bem que prático. aconteceu aí na Universidade Instead aqui em Campo Grande, essa questão dessa IA que fechou sozinha 10 matrículas. 10 matrículas. E a gente está falando aqui de uma inteligência artificial
E quando a gente fala disso também, algumas pessoas podem imaginar que um robô está fazendo tudo isso. Enfim, como que vocês... E quando a gente está, por exemplo, fazendo no dia a dia, em um atendimento, em um aplicativo de alimentação, para fazer compras no varejo também, pelo menos se eu noto, por exemplo, que é um robô, que são respostas automáticas, eu tenho um pouco de resistência. Putz, não, eu quero um humano, porque ele vai entender melhor as minhas necessidades. E como que vocês fazem isso? Como que vocês trazem um pouco mais dessa humanidade, juntando com a praticidade e agilidade que só um robô pode fornecer? Maravilha. Funciona da seguinte forma, né? Então, eu também vou testar o caso que veio a criar e conceber esse projeto, que é o Max/IA, né, da inteligência artificial. Eu estava indo numa hamburgueria, né, aqui da cidade, e ao mesmo tempo que a pessoa estava no caixa, ela também estava me atendendo, mas atendendo no WhatsApp ali. Ou seja, ela acabou não atendendo ninguém bem, infelizmente. Eu falei assim, poxa, dá pra otimizar isso e a pessoa focar no relacionamento, ainda mais o presencial. Que, por exemplo, se a pessoa ela vai até o seu estabelecimento, poxa, você tem que dar uma atenção máxima, né? Sem dúvidas. E aí, como que fica a parte, então, do WhatsApp, Arthur? Então, como que a gente faz? Hoje existem modelos neurais que já estão à disposição para a gente utilizar nessa parte empresarial. Então, a gente pega, por exemplo, esses modelos da OpenAI, do ChatGPT, que é bem famoso, que é uma ferramenta que está bem em evidência, ou do Google, né, ou do Llama, a gente pega esse cérebro. Aí, ao pegar esse cérebro, o que a gente vai fazer? A gente vai criar 3 pilares com esse cérebro. Quais são? O primeiro é a base de conhecimento. Então, você é atendente Carlos, essa é a empresa, essa é a função, aí ele aprende. Essas são as palavras que combinam com a sua empresa, é uma empresa de comunicação que funciona dessa forma. Então você vai ensinando, a gente vai dando comando para ela, que é como se fosse uma tela em branco e você tem que escrever. Isso a gente chama de engenharia de prompt também. E a gente vai escrevendo, dando toda essa base de fundamentos para IA. Então o que é legal também? Muitas das vezes as empresas, elas também têm, sei lá, manual de cultura, que é muito importante você passar para a IA, para ela combinar aquelas palavras que fazem sentido com a empresa. Que legal. Então você vai conectando essas pontas. Então a gente chama de base de conhecimento. Inclusive dá para colocar livros também nessa base, ela aprender sobre esses livros. Por exemplo, assim, lá do caso da faculdade, lá que é uma IA vendedora, a gente colocou um livro chamado Spin Selling, que é um livro máximo de vendas. E ela aprendeu sobre isso, como fazer perguntas poderosas na hora da venda. Entendeu? Então isso a gente chama o primeiro pilar de base do conhecimento. E ela fica mais humanizada. Conforme mais você vai ensinando, ela vai ficando mais humanizada, ela vai evoluindo. Que legal. Então o primeiro pilar, base de conhecimento. O segundo, ela tem que aprender sobre os produtos e serviços da empresa. Então como que funciona? Tudo que é o produto e o serviço da empresa, ela tem que aprender como que funciona, como que entrega, como que é o pedido, se faz dessa forma, se vai passar para um outro atendente, se não passa para um atendente, se ela finaliza. Então ela tem que entender os produtos e os serviços. Por exemplo, no caso da hamburgueria, ela entender todos os produtos e os diferenciais também. Pô, esse tem cheddar, esse não tem cheddar, esse tem alface, esse tem bacon. Então, e ela pode fazer perguntas também, né? Então isso é muito legal, entender sobre os produtos e serviços. E o terceiro é a jornada. Tudo que a gente faz empresarialmente tem uma jornada. Nesse caso específico, existem as jornadas dos clientes, né? Então ela tem que entender, primeiro eu pergunto isso, depois eu descubro isso. Só que se o cliente ele fugir desse roteiro, vamos dizer dessa forma, ela também se adapta. Vamos dizer que essa hamburgueria não tem sorvete. Só que o cliente pede sorvete. Você, eu não tenho sorvete, mas cara, eu tenho aqui, um brownie que é bem gostoso, entendeu? Então ela consegue adaptar, né, para não perder, porque se fosse antigamente apenas um chatbot URA que a gente fala, se você foge do roteiro, ele fala assim, repita, manda de novo. E aí isso enche o saco, né? Que é exatamente isso que você falou. É isso. Então, a gente as IAs conversacionais, elas têm essa diferença de ser mais humanizada. Então, é como se você estivesse conversando com uma pessoa. Muito Só uma curiosidade, Carlos. Desculpa eu também falar, mas é porque esse assunto instiga bastante a galera, né? Ontem eu fui falar com um amigo que ele é um dos líderes lá da Pax. E aí ele também tá lá na Instead fazendo projeto lá também com a gente, né? Aí eu fui apresentar, né, o projeto para ele, né, o Max/IA. Aí eu falei assim, não, então o Ed, a gente que criou. Eu falei assim, o Ed é uma IA?
Ele até perguntou, o Ed é uma IA. E a gente que desenvolveu. Então eu quero isso aqui também pra nós. Então foi bem isso daí, então é legal, né? Que legal. Mas aí você pergunta assim, mas Arthur, é 100% humanizado? É o máximo que a gente consegue no momento, né? Entendo. Então, assim, porque o ser humano ele falha sem querer, né? Isso torna mais... Aí ela pode seguir tipo assim, português vai ser 100%, né? Dá pra gente colocar uns erros de português, assim, também, né? Dá pra fazer, mas aqui geralmente pontuação é 100%, então a pessoa fala assim, cara, isso tá estranho, tá muito, né? Uhum. Mas dá pra gente fazer com que ela erre também. Tudo para facilitar a sua vida e porque nós estamos falando aqui hoje que infelizmente, né, o empreendedor, o empresário, ele está cortando custos, principalmente diante desse atual cenário econômico em que nós estamos vivendo, em que os juros estão altíssimos, né? Então, se o empresário pretende suprir as suas necessidades, trazendo bons resultados, bons lucros para a empresa, contratando uma empresa especializada para poder fornecer esse atendimento com excelência, por que não, não é mesmo? E a Lorena Sony tem perguntas para você, o Arthur. Maravilha. Primeiramente, bom dia. E você estava comentando sobre a humanização da inteligência artificial e, enfim, é um assunto muito novo, muito recente, né? Muitas pessoas já conhecem, já aderiram, né, nas empresas, porém, tem o pessoal mais antigo, que já é empresário há muito tempo, que tem um certo receio, muitas vezes não conhece muito da área também. Eu gostaria de saber como que a Retenmax, ela faz essa comunicação com esses empresários mais antigos e como que vocês, de certa forma, convencem e mostram que a inteligência artificial está ali para contribuir e não para roubar emprego de outras pessoas. Boa pergunta, Lorena. Inclusive, é justamente criar essa questão, porque as pessoas têm esse preconceito ainda, não é, Arthur? Com certeza. Eu falo muito que a IA, a mentalidade, ela pode ser até redução de custos, mas ela tem que ser sobre produtividade das pessoas. E hoje, para metrificar produtividade em empresa, por exemplo, de varejo, é muito complexo. Então, geralmente a pessoa ali, o empresário, né, e esse mais tradicional, ele consegue metrificar vendas, consegue metrificar. Então, é justamente mas a venda ela é uma consequência do quê? De identidade e processo bem alinhado, né? Então, isso que a gente fala bastante com essas pessoas. Mas eu tenho alguns cases para você, para também falar dessa parte mais prática, Lorena. Então, por exemplo, assim, olha só que história bacana, né? Então, um dos nossos primeiros clientes foi a Zornimate, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Abraço, Bruno, Amadeu. E aí, o Amadeu é bem tradicional, né? Empresário bem tradicional. Só que o filho dele também já tá vindo com essa parte de sucessão, trazendo novidade. Só que aí, o que foi? A gente tem que pegar o seguinte: onde que estão os dados dos clientes, né? Das vendas ali, as conversas? Geralmente a gente tem que usar ferramentas para a gente poder centralizar esses dados com a empresa, para a gente poder abordar essas pessoas depois. O que eu quero falar com isso? Às vezes o seu colaborador está usando o WhatsApp pessoal, né, para fazer a venda. E aí ele sai da empresa, leva essa informação, não é mesmo? Aí o que você faz? Você perde o contato com esse cliente. Com a nossa ferramenta você consegue centralizar esses dados. E aí fala assim, você não quer centralizar, porque o empresário tradicional gosta da centralização, né? O olho do dono que engorda, né? Tudo mais, todas essas crenças, né? Então a gente fala sobre centralização de informação, porque na realidade o verbo pro empresário tradicional ele não tem que ser confiar nas coisas, ele tem que conferir. Então é essa mentalidade que a gente vai trabalhando nas pessoas. E eles têm bastante objeção, eu não vou falar, mas ainda mais com tecnologia. Mas a gente também lida com bastante empresários tradicionais, a gente fez muita mentoria fora, a gente cresceu assim em Florianópolis, em São Paulo, com empresários tradicionais, então a gente sabe falar com o empresário tradicional, mesmo a gente sendo muito novo, né, então, para eles, né, mas a gente entende o jogo, porque qual que é o diferencial da Retenmax? É legitimidade. Eu não sou uma empresa de tecnologia, você viu lá, tem a galera, ou seja, eu tenho equipe. Eu também tenho os mesmos desafios de contratar e demitir. Eu não sou um cara sozinho num quarto fazendo as coisas. Eu coloco no meu peito todos os dias, né, a jogo, assim como os empresários tradicionais. Ou seja, a questão não é a gente inovar dessa forma, é a gente poder manter a essência, né, da nossa empresa utilizando a modernidade.
Então eu falo bastante disso. Eles falam, pô, isso faz muito sentido para mim. Então tem que abraçar a causa, né? Muito bem. Ô Arthur, explica um pouquinho pra gente, antes de você, quando uma empresa procura por vocês pela Retem Max, quais são os problemas mais comuns nas empresas que elas enfrentam antes de procurar a Retem Max e como que vocês conseguem virar esse jogo a favor delas? Bacana. Essa é uma pergunta muito poderosa mesmo, né? Então, muitas das vezes as empresas elas não têm os fundamentos que eu falei, né? O que são os fundamentos, né? Então, desde a base mesmo de uma empresa, um organograma bem definido, uma DRE bem estruturada, um processo de vendas bem alinhado, um sistema de relacionamento com o cliente, né? Uma otimização ali de processos, né? Eles documentados, né? Então, geralmente as empresas não têm documentos, né? E não treinam as pessoas, né? E principalmente, Carlos, a maior dor que eu sinto aqui dos empresários, né, assim, do Brasil, né, é um problema muito, que está muito em evidência, buraco tático. E, geralmente, grande parte dessas empresas que procuram a gente tem buraco tático. O que é buraco tático? Hoje existem os diretores, que geralmente são sócios das empresas, e não existem o que? As lideranças. Né? E podem até existir lideranças, líder de vendas, líder tudo mais, e a parte operacional, que são os vendedores. E geralmente esses empresários, esses diretores, eles o que passam na frente desses líderes, que eles chamam de líderes, nessa parte de gerência, né, coordenação, e já falam com a parte operacional de vendedor. Ou seja, você está tirando essa liderança dessas pessoas. Um caso, exemplo que a gente usa na nossa empresa, quem cuidou de você ontem, Lorena? A Bárbara. Porque ela é responsável do marketing nosso. E geralmente os empresários não entendem o que é as responsabilidades chaves de função das pessoas na organização. Isso gera o quê? Caos organizacional, que a gente fala. E a gente lida com isso documentando, treinando, moldando, jogando ferramentas, fazendo diagnóstico, mapeamento. É bem incessante. É um acompanhamento, né? Então a gente não acredita muito em consultoria de 3 meses. Isso é balela. Né? Eu posso estar comprando uma briga aqui sem querer, não. Os consultores são todos nossos amigos. Mas é pouco tempo. Existe maturidade, né? Por exemplo, uma empresa que está há 40 anos, em 3 meses você mudar ela, não existe. Não existe. Qual é o tempo médio? Vocês trabalham com isso ou varia 12 meses. 12 meses. 12 meses. Começa já a ficar... Tem clientes nossos que já estão indo para o terceiro ano. Terceiro ciclo que a gente fala, né, com a gente. Por quê? Simplesmente porque esse acompanhamento, ele é minucioso, né? É que nem você ir ao médico, né? O médico ele tem que fazer um acompanhamento de longo prazo. E o empresário, ele se estressa com curto prazo. Não, pô, em 1 semana você já resolve isso daqui para nós. Ele fala, não existe isso. Não existe isso. O cara que te vende esse conceito de curto prazo, ele quer sua grana. Eu foco no longo prazo. É médio e longo prazo das empresas. Médio e longo prazo. Perfeito. Olha, tem muita coisa para poder falar sobre esse assunto, mas é que o nosso tempo já está quase estourando, Arthur. Mas de qualquer forma, para quem ficou interessado, quem está nos assistindo pelas nossas plataformas, né, e até mesmo nos ouvindo pelas nossas emissoras do Grupo Feitosa de Comunicação, como procurar a Retem Max? Legal, bacana. Basicamente, a gente tem o nosso site, retemmax.com.br. Como que escreve Retem Max? RETENMAX.com.br. Outra coisa, a gente está em todas as redes sociais. Até no Pinterest, que é de quadro e tal. A gente faz umas estátuas diferentes. LinkedIn, Instagram, Facebook, o X, que era o antigo Twitter, o Threads. A gente está em todas. Então, tudo que você pesquisar Retem Max no Google, você vai achar em algum lugar. A gente também está posicionado na rua José Antônio 95, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Só que a gente atende empresas do Brasil inteiro e também fora, né? A gente atende empresas do exterior. Mas eu também vou deixar aqui nosso número comercial, por acaso a galera queira mandar um WhatsApp, né? Trocar uma ideia, né? Então é 67 999 50 2501. 99950 2501.
Você vai falar aí com a nossa equipe primeiro, mas aí depois você já vai ter meu número e a gente já troca uma ideia, vai ser uma maravilha. Muito bem, então eu conversei com o Arthur Maximiliano, ele que é o sócio proprietário da Retenmax Gestão e Tecnologia, falando um pouquinho mais sobre mudanças aí na sua empresa. Se sua empresa está passando por dificuldades, está querendo resultados o quanto antes, a Retenmax vai ter que te ajudar, precisa te ajudar, né? Mas como o Arthur acabou de colocar, é necessário ter muita paciência também, tá? É necessário ter paciência para que os resultados passem a aparecer aí no seu negócio, tá certo? Vou repetir para você o endereço, você que estiver passando aqui por Campo Grande, a Retenmax fica localizada na rua José Antônio, número 95, na Vila Rosa Pires, tá? Aqui em Campo Grande. O telefone é 999 50 2501. E lembrando também que o atendimento deles lá começa cedo, das 8 e vai até às 18 horas. É isso, Arthur, muito obrigado. Pessoal. Bom trabalho para vocês, parabéns pelo excelente Agradeço trabalho. imensamente aqui o espaço de vocês, Lorena conheceu lá o espaço, Carlos, a equipe maravilhosa aqui de vocês, sempre estamos à disposição para contribuir com vocês com muito conteúdo e compartilhar o que está mais em novidade no meio empresarial. Muito obrigado, Arthur, bom dia. É o Giro Estadual de Notícias do Grupo Feitosa de Comunicação. Se você presenciou um fato importante que merece ser divulgado, envie uma mensagem de texto ou de voz, foto ou filmagem para o nosso WhatsApp. 99974 5440.